Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Digo Black e este aqui vocês já sabem, né? É o canal Espalhável. Eu trouxe mais um vídeo aqui para esse canal maravilhoso que está bombando na internet. E você que não é um inscrito já vai se inscrevendo agora, deixar o seu like e também compartilhar com os amigos para passar para o máximo possível de amigos, pra gente atingir, 100 mil, 200 mil, quem sabe até 1 milhão de inscritos. Hoje eu tô aqui com meu amigo Wilson e a gente vai apresentar para vocês 5 construções do Egito. Tu quer conhecer o Egito? Cara, eu quero muito conhecer o Egito. Mano, o Egito é uma parada que eu piro demais, até porque, ó, fechei o braço com o desenho dos caras. É um país que eu quero muito conhecer, tá ligado? Porque tem muita história, muita cultura e são culturas milenares, tá ligado? Então a gente trouxe aqui pra vocês 5 construções, mano, construídas lá atrás, que hoje em dia ainda estão de pé. E é muito curioso pra gente saber como elas foram construídas. Então vamos lá pro vídeo de hoje. Aqui na nossa quinta posição, a gente colocou o Templo de Luxor, mas ele foi ali construído primeiramente por Amenófis III e depois, posteriormente, aumentado na época do Ramsés II. Porém, nenhum desses dois conseguiu concluir aí o templo e ele só foi concluído apenas no período muçulmano. Pra vocês terem uma noção, galera, este templo, ele é o único no mundo que ele contém o quê? Tinha documentos da época faraônica, da época greco-romana, ele tinha também coptas e também documentos da era islâmica, além de também de possuir uma mesquita, que o nome da mesquita é Abu Hagag, e é uma grande mesquita lá, porque ela foi dedicada ao deus Amon, mas ela também não era dedicada só ao Amon, ela era dedicada também à esposa do Amon, que era a Mut, e também a Caspisiques, que era um parente ali do Amon e da Mut. Este templo de Luxor, ele é um pouco menor que as dimensões do templo de Karnak, que é um outro templo muito famoso lá do Egito, e ambos são dedicados para o mesmo deus. E inclusive este templo, o templo de Luxor, ele tem um grande significado para o festival de Opet, e esse festival ele é dedicado então à tríade tebana, ao culto de Ka, Amon, Mut e Caspisiques. Então durante essa festa, né, eles transportavam as estátuas de Karnak para Luxor para poder fazer esse festival grandioso que sempre era feito lá no templo de Luxor. Então ali por volta do século II o templo foi ocupado pelos romanos e depois ele foi sendo abandonado gradativamente. Aí com isso ele foi coberto pela areia ali do deserto e em 1881 ele foi redescoberto pelo arqueólogo Gaston Maspero. E nessa época que ele foi reencontrado ele estava em ótimas condições. Provavelmente a areia ali que tampou ele deve ter ajudado que a corrosão da água, da chuva e dos efeitos climáticos ali da região, né, não tenham deteriorado o templo. Então isso ajudou ele a se manter preservado. Então para iniciar ali a escavação, para retirar o templo ali debaixo da areia, né, uma vila que teria crescido ali perto das escavações teve que ser totalmente retirada, né, e apenas ficou a mesquita que foi construída pelos árabes no século 13. E como vocês sabem, esses monumentos são sempre visitados por muitos turistas, milhões na verdade, né, todos os anos. E em 2013 um estudante chinês acabou grafitando não, ele pichou o monumento lá no Egito, porque grafite é obra de arte também, os caras não vão fazer em qualquer lugar, e ainda mais numa obra de milênios, né? Então esse estudante, né, ele pichou lá no monumento e ele pichou a seguinte frase: Ding Jinhão esteve aqui. Então esse estudante chinês, o Ding Jinhão aí, foi o vândalo que fez esse crime, né? Porque eu acho que pichar esses monumentos históricos e tudo mais, eu acho que é crime lá. Ainda mais no Egito. O que tu acha que ia acontecer com o cara? Ah, mano, ele voltou pra China e eu acho que ninguém pegou ele, não. Eu não sei, mano, por causa que quando eu fui ver na internet pra ver se isso era realmente verdade, mano, ele tomou um rage do caramba na internet. E não era por menos, né, mano? Olha só o que o cara fez. Então, como eu falei, né, tipo, gerou inúmeros debates na mídia ali pra galera ver o que ele tinha feito e tudo mais, e ele foi punido, né, provavelmente. E o grafite foi parcialmente removido, né? Então, tipo, pra tu ver, se tu for lá, hoje em dia quem for lá visitar o templo de Luxor, é capaz do grafite ainda tá lá, tipo, sobreposto, né? Também eles não vão ficar esfregando lá a obra que tem mais de não sei quantos mil anos, né, mano? Tanta parede por aí, os caras vão grafitar logo uma obra de arte. Não, os caras são loucos, meu Deus. Aqui na nossa quarta posição, a gente colocou o Colosso de Menon. O Colosso de Menon, pra quem não sabe, são duas estátuas gigantescas. Essas estátuas, elas representam o faraó Amenófis III, lá da 18ª dinastia do Egito. É o mesmo faraó que a gente falou na posição anterior. Ela foi construída há 3.400 anos e ela está localizada na necrópole da antiga cidade de Tebas, a oeste da cidade de Luxor, lá no Egito. Para vocês terem uma noção, essas gigantescas estátuas, elas foram construídas para serem as guardiões do templo funerário do faraó. Só para vocês terem uma noção, ele tinha 385 mil metros quadrados.
Então pensa no tamanho do templo funerário do faraó. Porém, ali elas começaram a ficar muito deterioradas e começaram a ser destruídas devido às inundações que havia ali no lugar. E além disso também a extração de materiais, porque na época das guerras, na época de conflitos e tudo mais, eles tiravam geralmente materiais... pode ser das pirâmides, das esfinges, todos esses monumentos que eles tinham para poder fazer barricadas, porque lá tem muitos tipos de pedra e às vezes as pedreiras que eles precisam pegar essas pedras é muito distante da onde eles vão construir o monumento, né? Como eu disse, né, que as estátuas representam o Amenófis, elas representam ele sentado com as palmas da mão nos joelhos. De um lado ali da perna está a sua mãe, a Mutemuia, e do outro está a sua principal esposa, a Tiê. Já no lado ali do trono, na parte lateral ali do trono, está a representação do Sematauí, que para os egípcios era o símbolo de união entre o Alto e Baixo Egito. Cada uma dessas estátuas mede 14 metros de altura e pesa 700 toneladas, então elas são bem pesadas e elas ficam em cima de um pedestal ali de 4 metros de altura que também pesa 600 toneladas, então ao todo ali ela fica com 18 metros de altura e cerca de 1.300 toneladas. Imagina o tempo que esses caras levaram pra construir esses bagulhos gigantes, mano. Mano, e tipo assim, ó, hoje em dia a gente vê que a construção demora porque os caras, tipo, sei lá, passa tijolo, argamassa, faz aquela toda a fundação. Imagina naquela época que era tudo esculpido. Pegava um bloco de granito, de calcário, de qualquer tipo de pedra que eles tiveram lá e pegava aquelas pedrinhas. Que nem aquele monte que tem lá, acho que é nos Estados Unidos, que tem os presidentes, acho que é nos Estados Unidos, que é tudo esculpido também. Mano, esses bagulho é muito louco. E como eu acabei de dar o exemplo, essas estátuas, elas foram feitas em apenas um bloco de granito que foi trazido lá da pedreira de Jebel Amar, que significa, o nome de Jebel Amar significa Montanha Vermelha. Então vocês já sabem por que alguns monumentos lá do Egito vai ter uma cor meio avermelhada, porque provavelmente essas pedras foram trazidas lá de Jebel. E como eu falei que eles tinham que pegar essas pedras e trazer de muito longe, pra vocês terem uma noção, essa montanha aí fica a 675 quilômetros de Luxor. E o responsável, né, pela construção e pelo transporte desses blocos pra fazer essas estátuas foi o Amenófis, filho de Apu. Então, tipo, na época lá no Egito tinha bastante gente que tinha nome igual, tá ligado? Então, tipo, imagina a confusão que não devia ser. E uma curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês, pra gente saber por que o nome das estátuas são Colossos de Amenon e não Colossos de Amenófis, é porque na era cristã, gregos visitaram o Egito e foram até o Colosso Norte de Amenófis. Quando eles estavam lá, eles relembraram uma história do filho de Eos, que é Amenon. Amenon, pra quem não sabe, era um grande herói grego e ele foi morto por Aquiles, tá ligado? Então, como os gregos gostavam muito de Amenon, depois que eles passaram e visitaram este colosso, eles botaram o nome de Colosso de Amenon. Então, a partir daí, ficou o nome. Aqui na nossa segunda posição, a gente botou a estátua de Ramsés II, ou segundo, né? Não sei como é que eles chamavam lá. Essa estátua, né, ela tem 3.200 anos e ela foi dedicada ao 19º faraó do Egito, né? Então, que era o Ramsés II. Muita gente deve conhecer aí o Ramsés II ou Ramsés II, porque ele é um grande faraó da época egípcia, né? Porque ele governou ali entre os anos de 1279 e 1213 a.C., tá ligado? Então é muito tempo mesmo. E a sua múmia é uma das principais peças do Museu Nacional do Cairo. Essa estátua ela foi descoberta em 1820 pelo Giovanni Battista Caviglia lá no grande templo de Ptah, perto de Mênfis, lá no Egito. Ela é feita de granito vermelho e pesa 83 toneladas. Então ela pode ser feita do mesmo granito que foi feita a nossa estátua anterior, que como eu falei, né, lá nas Montanhas Vermelhas a galera tirava bastante material para poder fazer esses monumentos. Quando ela foi encontrada repartida em 6 pedaços, tá ligado? E ainda tinha na estátua algumas marcas de, como é que eu posso dizer, tentativas de reconstrução, mas foram todas elas falhas. Então em 1955, o primeiro-ministro egípcio, o Gamal Abdel Nasser, ele mudou a estátua ali para a grande praça Bab al-Hadib, que é ali no Cairo. Então a estátua foi restaurada e assim ela ficou com algumas barras de ferro por dentro para poder ter uma sustentação, e ela ficou com 11 metros de altura em cima de um pedestal ali de 3 metros de altura. Porém ali a praça começou a ser um local inadequado para a estátua por causa da corrosão de água, o tráfego dos carros e dos metrô começou a gerar imperfeições na estátua, e como é uma estátua, que nem eu falei, de muito tempo atrás, eles têm que ter o máximo de cuidado para não se perder um negócio tão valioso. Então em 2006 o governo egípcio ali decidiu realocá-la em um outro local para que ela pudesse ficar em ótimas condições. Mas antes desse transporte eles tiveram que fazer alguns planejamentos tecnológicos, né? Como eu falei, eles não podiam transportar essa estátua de qualquer jeito, então eles fizeram uma réplica e transportaram até um local, que seria um local temporário, lá pro grande museu egípcio de Gizé, que é um grande museu lá do Egito.
Então o transporte aconteceu ali em agosto de 2006, onde eles fizeram, que nem eu disse, né, uma réplica antes, foram lá, fizeram tudo que tinha que ser feito para poder não gerar nenhum prejuízo com a original, transportaram ela lá pro Planalto de Gizé e depois ela foi lá pro Grande Museu Egípcio. Então ali para ser carregado a estátua foi usado 2 caminhões plataforma, né, aquelas plataformas grandona que é para botar essas estátuas, coisas grandes, até iate eu já vi eles transportando nisso. E o seu transporte durou 10 horas, tá ligado? Pra poder ser que nem que eu falei, foi devagarzinho, foi na calma, foi tranquilo, pra que nada desse errado com a estátua. Ela foi transportada de pé, tá ligado? Porque se deitasse, ela foi transportada na vertical ali, eles fizeram todo uma... Não é uma gambiarra, porque não foi feita uma gambiarra, né? Eles fizeram todo... enrolada e embrulhada num papel bolha de borracha, e ela chegou em perfeitas condições lá no Museu do Egito, né, que é um museu que tem inúmeras peças da história do Egito. Aqui na nossa segunda posição, a gente colocou a Grande Esfinge de Gizé, mais conhecida como Esfinge. Esfinge, pra quem não sabe, na antiguidade era uma estátua que era representada com a cabeça de humano e o corpo de leão. Ela representava a proteção e, inclusive, ela atuaria como guardiã da Península de Gizé, representando ali a força do faraó. Historiadores apontam que ela teria sido construída ali 2.500 anos antes de Cristo e teria sido pelo faraó Kéferen, mas não há estudos que afirmam isto. Já outros pesquisadores sugerem que ela teria sido construída há mais de 10.000 anos, isso devido à análise do calcário e à corrosão de água sofrido por ela, e ainda supõe que ela teria sido revestida com gesso e também sido pintada. Mano, olha que loucura. E como muitos dizem que teria sido construída ali pelo faraó Kéferen, a representação ali da cabeça humana seria da imagem de Kéferen. A Esfinge, ela é a maior escultura de monólito do mundo. O que seria isso, Digo Black? A maior escultura feita com um bloco de pedra só. Então imagina o quanto de tempo que esses caras não demoraram pra esculpir essa esfinge, mano. Mano, imagina o tamanho desse bloco, cara, porque a esfinge é grande. A esfinge é grande, mano. E só pra vocês terem noção do tamanho dessa esfinge, olha só as medidas dela. Ela tem 76 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura. A única parte, gente, que não foi feita com o mesmo bloco ali do calcário que foi feita a esfinge foi apenas os pés, que foram feitos de tijolos. E embora o governo egípcio afirme, né, que ela seja um bloco sólido, sem nada por dentro, existem radares que os arqueólogos, esses geólogos e também historiadores usam para ver como é que é por dentro dessas coisas que eles não podem acessar. E dizem que existe coisa lá dentro, artefatos, salões e tudo mais, mas como não é liberado para ser feito escavações e ter uma investigação sobre isso, não é constatado e não é possível afirmar que dentro da esfinge tenha algo. Inclusive esses túneis que é pego pelos radares dos historiadores e dos arqueólogos, muitos dizem que são feitos por ladrões de joias, sabe? Aqueles caras que vão lá no túmulo e rouba as coisas e o tesouro das pessoas, tá ligado? Eles dizem que pode ser esses ladrões de tesouros que tenham feito esses túneis que os radares pegaram. Então, tipo, há uma divergência aí de informação sobre isso, por isso que eles não conseguem afirmar se há túneis ou se são os ladrões de tesouros. Galerinha, até hoje não se sabe por que ou o que ocasionou a queda do nariz da esfinge. Mark Lane, que é um arqueólogo, ele concluiu alguns estudos dizendo que o nariz tenha sido quebrado por materiais entre o século 3 e 10. Então, tipo, algo na hora da construção ou na, tipo, sei lá, na parte de revestimento ou detalhes ali, eles tenham quebrado, como é que pode falar assim, acidentalmente, né, tenham quebrado o nariz, e como era uma peça muito grande, era um bloco sólido, eles não teriam como colar aquela parte do nariz, então por isso ficou sem nariz. Já outros arqueólogos sugerem que o nariz teria sido quebrado ou destruído por invasões que o Egito sofria ao longo dos anos, né, então tipo, vários atentados, várias batalhas possa ter gerado a quebra do nariz. No Império Novo, a esfinge ali se tornou algo mais especificamente associado ao deus Horus, né, então o faraó Amenófis II ali construiu um templo 1000 anos depois que a esfinge já estava construída e dedicou ao culto do deus. E a esfinge, para vocês verem que é algo tão valioso ali para eles, alguns autores árabes consideram a esfinge como um talismã do deserto.
aqui na nossa primeira posição, a gente botou a pirâmide de Quéops, ou também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé. Essa pirâmide, ela é a maior das 3 pirâmides ali na necrópole de Gizé, que seria as outras duas, a pirâmide Khafre e a pirâmide Mycerinus. Como eu disse, ela tá localizada ali no Planalto de Gizé, que é ali onde eles chamam, né, a necrópole de Gizé, no subúrbio de Cairo, que é a capital do Egito. E ela é um dos sítios arqueológicos mais famosos da África e do mundo, tá ligado? Por quê? Porque tem muita história nesse lugar. Alguns historiadores acreditam Emuno, também conhecido como Amon, como arquiteto da Grande Pirâmide. Ela também é uma das 7 maravilhas do mundo que ainda permanece completamente intacta. Então, tipo assim, eu acho que a única coisa que ela não tem, que eu li uma época, é um revestimento que ela tinha por cima que fazia ela brilhar quando o sol batia. Então, hoje em dia, acho que dá pra ver só as pedras que tem no interior dela, né? Ela foi feita ali pra ser exatamente usada como muitos usavam naquela época, como túmulo. E ela seria túmulo da 4ª dinastia do rei Khufu, que significa Quéops em grego. E Will, só pra te ter uma noção, mano, o tamanho dessa gigantesca pirâmide é assim, ó. Antigamente, ela tinha 146 metros de altura. Porém, com a corrosão das chuvas e tudo mais, como eu disse lá, o calcário e as pedras que foram feitas, grandes monumentos dessa época, eles são sólidos, mas tipo assim, imagina quantos anos passaram e a água batendo lá. Tá ligado? Não sei se já foi naquelas excursão que tem aquelas estalactites e tudo mais. Sim. E aí tem uns lugares que tem uma água pingando assim. E daí eles mostram o buraco assim. Aí tipo, tantos anos aqui, tá ligado? Tipo, a água quando ela cai muito tempo no mesmo lugar, ela tipo tem erosão, tá ligado? Então com isso, ela acabou ficando hoje em dia com 138 metros de altura. Não perdeu muito, mas tipo, já é uma grande diferença na sua altura. E também ela tem 230 metros de largura. Então tipo, mano, ela é gigantesca. Porque até então dá pra ser vista lá do espaço, né? Ela foi então construída num período ali de 20 anos, em torno do ano 2560 a.C., né? Alguns outros sites dizem que ela até demorou 30 anos para ser construída, e com toda essa grandiosidade, né, ela foi ali o monumento mais alto do mundo por 3.800 anos. E como eu disse ali no começo que ela tinha algo por cima dela, que hoje só dó pra ver as pedras, ela realmente tinha. Ela era toda envolvida por pedras polidas, que quando o sol batia, dava uma grandiosidade, tá ligado? O bagulho brilhando. Só vocês terem noção, 2,3 milhões de blocos foram transportados das pedreiras até a pirâmide para ser construída ela. As maiores pedras que foram feitas ali na composição da Grande Pirâmide foram encontradas na Câmara do Rei, onde elas pesam entre 25 e 80 toneladas. Mano, então, imagina o tamanho das pedras. Elas foram transportadas de Assuã, que fica a mais de 800 quilômetros do local onde fica as pirâmides. E além disso, para ser construída ali a pirâmide, foram usados, olha só os materiais: 5 milhões de toneladas de calcário, 8 mil toneladas de granito importados de Assuã e 50 mil toneladas de argamassa. Cara, e só nisso aí dá pra ver que muita gente trabalhou nisso aí. E isso é um dos grandes questionamentos, né? Quem que foi que construiu as pirâmides do Egito, tá ligado? Alguns historiadores acreditam que teria sido escravos do Egito, né? Porque naquela época eles batalhavam e as pessoas que eles batalhavam nas cidades e tudo mais, eles pegavam como escravo e levavam pro Egito e tudo mais. E já outros historiadores falam que elas foram construídas por trabalhadores devidamente qualificados, tá ligado? Então foi pessoas que sabiam o que estavam fazendo e eram muito bem especializadas para fazer aquele trabalho. Cara, e da hora que tem muita teoria de como foi criado, falam até em alienígena, essas Sim, Mano, eu até vi uma vez uma reportagem que dizia que nessa época que foi construída as pirâmides do Egito, os egípcios e as pessoas, né, naquela época, elas não tinham a mesma estatura e a mesma força que a gente tem hoje em dia. Eu tava até vendo que o cara faz uma comparação dos desenhos, onde, tipo, os caras, as pessoas eram muito mais altas, as portas eram muito mais altas, muito mais largas. Então, tipo, aí tu pode meio que deduzir por que os caras conseguiram levantar esses blocos de pedras gigantescas que eram muito pesados. E, tipo assim, a forma física das pessoas naquela época devia ser diferente. E isso é um estudo que a gente pode trazer aqui pro Esparável. E é isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Trouxe aqui 5 construções do Egito, que é 5 construções que, lá no Egito tem muita construção. Se vocês quiserem uma parte 2, comente aí outros monumentos que tem lá no Egito pra gente fazer um vídeo aqui pra vocês. Ou comente aí 5 construções de outros países que também é muito da hora. Tem muita construção aí pelo mundo afora. Tem aquele Stonehenge, que não sei se tu conhece, que é aquele circo de pedra que tem na Inglaterra. Tem aquelas construções na Jordânia, que é nas pedras lá, se não você já viu, que é num morro assim que os caras fazem. O editor pode botar a foto aqui enquanto eu vou falando. Tem vários monumentos muito da hora, então se você não é um inscrito, se inscreve agora, deixa o seu like, comente aí qual outro monumento que a gente deve fazer em um vídeo aqui no canal Espalhável, e também me siga no Instagram e siga o Wilson no Instagram. É nóis, galerinha, muito obrigado e até mais.